falar um pouquinho sobre anatomia sistêmica. A temática é o estudo das articulações, né? A palavra artro significa união. Então estudaremos os meios de união no corpo, né? As articulações, por conceito, são os pontos de união entre os tecidos rígidos do corpo, ou entre peças rígidas do nosso esqueleto, entre os tecidos rígidos. Bom, quem faz essa união, né? O ponto de união, né? O local da união é a junta, né? Alguns autores colocam o termo de junturas nesse capítulo. Essa união é feita por um tecido específico que denominamos de tecido interposto. Ele fica entre as peças rígidas, tecido interposto. E esses tecidos rígidos, eles são os ossos. A maior parte das nossas articulações é formada pela união entre dois ossos ou mais, as cartilagens. Então nós podemos ter articulações entre osso e osso e cartilagem, cartilagem e cartilagem, e também os dentes, né, entram como parte de tecido rígido e são articulados. Dependendo do tipo de tecido interposto, qual o tipo de tecido interposto, eu vou ter a formação da articulação. Quer dizer que todas as características articulares dependem exatamente do tipo de tecido interposto. Nós temos 3 tipos de tecidos interpostos, né, entre as peças rígidas, podendo formar 3 tipos de articulações. O tecido interposto fibroso forma a articulação chamada de articulação fibrosa. O tecido interposto cartilaginoso vai formar a articulação cartilaginosa. E o tecido interposto sinovial, que é um líquido, né, é um tecido líquido, constituirá articulações sinoviais. Então tem articulações fibrosas, cartilaginosas e sinoviais. São os 3 tipos. A priori, existem micromovimentos nas articulações, mas de forma apreciável, as articulações sinoviais são as articulações móveis, são as articulações em maior número do corpo humano. Nós temos muito movimento sendo executado pelas articulações sinoviais. As articulações cartilagíneas são semimóveis, uma mobilidade mais reduzida, e as articulações fibrosas são chamadas de articulações imóveis. Algumas articulações elas persistem a vida inteira, e outras articulações, esse tecido interposto, ele é substituído por osso, né? Ocorre calcificação do tecido interposto. Então, algumas articulações podem ser articulações permanentes, que ficam a vida inteira, ou eu tenho as articulações, no caso, onde o tecido interposto sofre esse processo de ossificação, chamadas de articulações temporárias do corpo. Bom, vamos dar uma olhadinha rápida nisso. Articulações fibrosas são articulações imóveis. Eu tenho 2 grupos de articulações fibrosas. As suturas, onde o osso parece estar costurado no outro, e as suturas são exclusivas do crânio. Não temos outro lugar no corpo humano que não seja o crânio com suturas. E o outro tipo de articulações fibrosas são as articulações chamadas de sindesmoses. As suturas, elas podem ter características de acordo com o jeito, né, a forma que essa costura, essa amarra entre os ossos é feita. Então eu posso ter uma classificação quanto à forma das suturas no quesito serrátil, onde os ossos parecem estar unidos e formam um dente de serra. Eu posso ter as articulações suturas do tipo plana. Eu posso ter quando um osso se sobrepõe a outro, formando uma sutura escamosa, né?
ou eu tenho até uma esquindilese, onde existe uma elevação, tem uma elevação e o osso se adequa a essa elevação. Esquindilese. Mas isso é uma classificação quanto à forma das suturas. As sindesmoses, elas estão localizadas principalmente no antebraço, entre o rádio e a ulna, formando a sindesmose conhecida como sindesmose radioulnar, entre a tíbia e a fíbula, tem uma sindesmose, formando a sindesmose tíbio-fibular e a sindesmose entre o alvéolo. Alvéolo é o espaço que existe na maxila e na mandíbula para encaixar justamente o dente, formando a sindesmose alvéolo-dental. Alvéolo-dental. Essa sindesmose alvéolo-dental, o nome mais antigo dela era gonfose. Era o nome antigo dessa sindesmose. Vamos dar uma olhadinha aqui no crânio, as suturas do crânio. Então aqui dá para observar essas linhas. Essas linhas, elas mantêm os ossos unidos. São essas linhas que mantêm os ossos unidos. Elas permitem, né, nós delimitarmos um osso do outro. Elas formam esse meio de união e ainda permitem que ocorra o crescimento. E aqui, se eu observar essa sutura, por exemplo, é uma sutura no formato de serra, seria uma sutura serrátil. Aqui eu tenho outro tipo de sutura serrátil, né? Aqui é uma sutura escamosa, onde esse osso temporal ele se sobrepõe ao parietal. Uma sutura plana aqui entre o nasal e a maxila. Então, são os tipos de sutura. E algumas delas têm nomes bem específicos e conhecidos, como a sutura entre o osso frontal e o parietal, chamada de sutura coronal. Entre os ossos parietais, a sutura sagital. Entre o parietal e o occipital, a sutura conhecida como sutura lambidoide. Tá? E essas suturas, elas vão sumindo com o tempo. Então, as suturas são aquelas articulações temporárias, já acontecendo um processo de ossificação. A partir dos 55, 60 anos, elas ossificam de dentro para fora. E a última sutura a ossificar é a sutura temporoparietal, que é aquela sutura escamosa. E aqui a gente observa um crânio com quase, né, a totalidade das suturas, um pouquinho aqui da sutura temporoparietal, sutura escamosa, mas o restante já evoluiu para a sua ossificação. A ossificação de uma articulação, fisiologicamente, é chamada de sinostose. Sinostose é essa ossificação, quando eu vou perder o ponto articular. As outras articulações fibrosas, as sindesmoses aqui, sindesmoses. Então, de uma maneira simples, eu vejo aqui o tecido fibroso juntando rádio lateralmente una, então uma sindesmose radioulnar, promovendo a união entre a tíbia e a fíbula, uma sindesmose tíbio-fibular, e entre o alvéolo, que é esse espaço aqui, existente na maxila e na mandíbula, né, aqui como é um dente inferior da mandíbula, e o dente aqui eu tenho esse tecido fibroso, que vai fixar esse dente no osso, sendo denominado de sindesmose alvéolo-dental ou o termo gonfose. O outro tipo de articulação é a articulação cartilagínea. A articulação cartilagínea também pode ser dividida em dois subtipos. As sincondroses. Sincondrose, ó, condro vem de cartilagem. Essas articulações são de cartilagem hialina. Então aqui é uma cartilagem hialina. E essa cartilagem hialina, com o tempo, ela sofre o processo de ossificação, sendo uma articulação temporária. E a outra articulação cartilagínea, outro grupo, são as sínfises. Sínfises
são fibrocartilagens, e essas fibrocartilagens são permanentes. Então, aqui nós temos, né, alguns exemplos entre o osso esfenoide, aqui é uma vista inferior do crânio, aqui é o osso esfenoide, esse é o osso occipital, e entre o esfenoide e o occipital eu tenho uma articulação de cartilagem hialina, e essa é uma sincondrose. Essa sincondrose é uma sincondrose localizada entre os ossos. Então ela chama sincondrose interóssea. Mas nós temos uma sincondrose, por exemplo, que une epífise com diáfise no osso. Quando estudamos o tecido ósseo e a aula de osteologia, nós vimos que essa é a cartilagem responsável pelo crescimento, né, chamada de cartilagem epifisial. E no caso, essa cartilagem epifisial, ela também está promovendo a união de epífise com diáfise, e essa cartilagem ela some. Então eu tenho uma formação de uma sincondrose intraóssea, dentro do próprio osso, que vai desaparecer durante o processo de crescimento. Já as outras articulações do tipo cartilagínea, que são de fibrocartilagens, nós podemos elencar aqui e mostrar uma bem famosa, que é uma placa de cartilagem que fica entre os corpos vertebrais, formando a chamada sínfise intervertebral, mas também é conhecido como o nome de disco intervertebral. A doença famosa aqui por compressão e mobilidade com carga, a chamada hérnia de disco. E entre os ossos do quadril, mais especificamente entre um pubis e outra peça de cartilagem, de fibrocartilagem, formando a sínfise púbica. E eu tenho uma pequena mobilidade aqui na sínfise púbica, que é ampliada essa mobilidade no final da gestação com a circulação do hormônio conhecido como relaxina, para facilitar a passagem do feto durante o parto natural. E, por último, as articulações sinoviais. As articulações sinoviais elas têm uma complexidade maior por serem articulações onde o tecido interposto é um líquido chamado de líquido sinovial. E ela apresenta alguns componentes. Ela tem alguns componentes anatômicos, a articulação sinovial. Então, toda articulação sinovial tem face articular. A face articular é a parte lisa e polida do osso que vai entrar em contato com outro osso, por isso que ela é uma face que mostra que vai entrar em contato na articulação. Essa face articular ela é revestida por uma cartilagem articular. Essa cartilagem articular ela amortece impacto, é uma cartilagem hialina, avascular, e recobre essas faces articulares para não ter contato direto osso com osso. E além de não ter contato direto osso com osso, não tem contato direto a cartilagem com cartilagem. As cartilagens se tocam, mas eu tenho a presença do líquido sinovial entre elas. Eu tenho uma cápsula articular que envolve os ossos. Essa cápsula articular tem uma membrana fibrosa externa. Essa membrana fibrosa tem diversos receptores do sistema nervoso para informar para o nosso sistema nervoso a posição da articulação. E uma membrana interna que é chamada de membrana sinovial. E essa membrana sinovial é a produtora do líquido sinovial. O estímulo que essa membrana sinovial tem para produzir o líquido é justamente o movimento. E o espaço aí preenchido pelo líquido dentro da cápsula articular vai ser denominado de cavidade articular. Então esses são os componentes obrigatórios de uma articulação sinovial. Se eu observar aqui, nós temos
parte lisa do osso, aqui ó, parte lisa do osso, essa é a parte lisa do osso, que entra em contato com outra superfície lisa óssea, e essas porções são chamadas de faces articulares. Essa face articular, ela é revestida por uma cartilagem, como vocês observam nesse esquema, mais azuladinho, que é uma cartilagem hialina. Essa cartilagem hialina não é o que está promovendo o meio de união, é o líquido, mas ela está aqui para amortecer o impacto. Cartilagem articular. Entre esses ossos, eu consigo observar um espaço aqui. Esse espaço vai ser preenchido pelo líquido sinovial. E o espaço é conhecido como cavidade articular. E a membrana que envolve o osso é a cápsula articular. A gente observa aqui a cápsula, ela revestindo o osso de um lado do outro, frente e trás. Então isso aqui vai contornar, né, vai passar aqui pela frente. E essa cápsula tem uma membrana externa aqui, que é a membrana fibrosa, e uma membrana mais interna avermelhada, que é chamada de sinovial. Ela tem muitos vasos sanguíneos, essa membrana sinovial, porque o líquido sinovial é um ultrafiltrado do sangue. Alguns elementos acessórios auxiliam as articulações sinoviais em sua estabilidade e mobilidade, como os discos ou meniscos. Discos e meniscos são elementos de fibrocartilagem. O disco é inteiro, né? Como o próprio nome diz, que tem a forma discoide, é uma fibrocartilagem que fica entre alguns ossos. Aqui nós estamos vendo a mandíbula e o temporal. Essa articulação chama articulação temporomandibular, a ATM, e nós temos um disco nessa região. Esse disco melhora o encaixe, a coaptação entre os ossos. Como no joelho, nós temos os meios discos, né? As metades de disco, os meniscos, aqui um menisco medial e o menisco lateral. E o menisco também, por ser uma fibrocartilagem interposta entre os ossos, ele vai permitir aí a coaptação, já que o fêmur é curvo e a tíbia é plana. Eu adapto essas substâncias, né, essas faces, e eu também promovo uma distribuição mais adequada de peso, diminuindo a carga articular. Um outro elemento acessório são os lábios articulares, que aumentam a área de contato. O lábio articular, como nós estamos vendo aqui na articulação do quadril, chamado lábio do acetábulo, e na articulação do ombro, conhecido como lábio glenoidal, eles aumentam a área de contato, permitindo que esses ossos mantenham-se de forma melhor encaixada ou coaptada. Os ligamentos são formados por colágeno do tipo 1. Esses ligamentos, eles podem ser ligamentos que estão por fora da cápsula, dentro da cápsula, ou reforçando a cápsula. Ligamento, ele sempre vai de um ponto ósseo a outro ponto ósseo. Isso caracteriza bem o ligamento. Então aqui a gente está vendo o ligamento no joelho, nas porções laterais, que são os ligamentos colaterais do joelho. Dentro do joelho, os ligamentos que se cruzam em X, que são os famosos ligamentos cruzados. E o ligamento, ele tenta manter a estabilidade articular, evitando movimentos indesejáveis. Uma ideia de movimentos que podem acontecer nessas articulações sinoviais são o movimento de flexão e extensão. O movimento de flexão e extensão. A flexão é quando ocorre diminuição do ângulo articular, e a extensão é quando ocorre o aumento do ângulo articular. Então, flexão do joelho, extensão do joelho, flexão do quadril, extensão do quadril, onde eu aumento o ângulo, e assim por diante. A flexão e extensão, ela é executada no plano sagital, então, vou escrever aqui plano sagital, no eixo chamado de eixo transversal. Outro movimento é o movimento de abdução, quando eu afasto o membro do plano mediano, e adução, quando eu aproximo ele. Esse movimento de adução e abdução é feito no plano frontal, sobre o eixo antero-posterior, que é o eixo sagital. E
nós temos os movimentos de rotação, a rotação, né, que pode ser uma rotação lateral ou medial, e no caso aqui é uma rotação para a direita ou para a esquerda, né, mas poderia ser uma rotação medial e lateral. Essa rotação ocorre no plano transversal sob o eixo longitudinal. As articulações elas podem ser classificadas quanto à sua forma, quer dizer que as articulações sinoviais, dependendo do formato dos ossos que se encaixam, eu estabeleço uma classificação. Quando as superfícies são lisas, né, ou quase retilíneas, eu falo que é uma superfície plana. Quando é um cilindro encaixado numa incisura, é uma articulação trocoide. Quando eu tenho uma esfera encaixada num soquete, é uma articulação esferoidea. Eu posso ter uma articulação em dobradiça, chamada de gínglimo. Temos as articulações que são elipsoídeas. A articulação lá no primeiro dedo, muito importante para a função da mão, que é a articulação celular, né? Então, aqui é um tipo de articulação plana. Então, isso é a classificação quanto à forma das superfícies ósseas das articulações sinoviais. E a classificação funcional, que é uma classificação bem importante, é quanto ao número de eixos, daqueles eixos de movimento. Então, quanto mais eixos tem a articulação, mais movimentos ela pode executar, né? Cada eixo faz 2 movimentos, né? Então, se nós voltarmos aqui, por exemplo, o eixo longitudinal permite rotação para um lado e para o outro. O eixo sagital permite abduzir e aduzir. E o eixo transversal realizar flexão e extensão. Então, o número de eixos ele pode ser uniaxial, lembrando que a palavra axial quer dizer eixo, biaxial, triaxial. As articulações planas, que deslizam apenas e não promovem um movimento específico como aquele, elas são chamadas de articulações não axiais. E esse é um conteúdo de conceitos básicos da artrologia.